Fala pessoal, tudo bem? Professor Saulo Cristiano com mais um vídeo. Hoje vamos discutir a inserção do Brasil no mundo em rede, tá? Já peço para você ir deixando o like aí se gostar, deixando comentário, sugerindo aí um tema de aula, seja lá o que for, tá legal? Vamos embora. Primeira coisa importante, para a gente entender como o Brasil vai adentrar esse mundo tecnológico, esse mundo conectado, esse mundo em rede de fato. Primeiro é preciso fazer uma análise histórica do papel do Brasil nas relações internacionais. Então eu coloquei aqui para você item 1, histórico de dependência e subalternidade. O que eu quero dizer com isso aí? Se você assistiu a aula de divisão internacional do trabalho, para você vai ser mais fácil. Você sabe que do período colonial até a década de 50, o Brasil tinha um papel na economia global. Esse papel se caracterizava por exportar madeira, cana-de-açúcar, café, soja, ou seja, produtos primários. Certo? E nós recebemos das potências, e à medida que as potências foram mudando, a gente continua recebendo as mesmas coisas, que eram produtos manufaturados, e depois da industrialização, produtos industrializados. Pessoal, mas no período colonial não tinha Brasil. Tudo bem, era metrópole, era a metrópole aqui Portugal, e nós éramos a colônia de exploração. Então a gente recebia esse tipo de produto. Tudo bem? Como é que ficava o sistema de transporte no Brasil? Como é que ficava as malhas de transporte, na verdade? Sistema não, perdão, malhas. Como é que elas eram postas no nosso país? Cara, eram malhas divergentes, levando você de um ponto do interior do território até o litoral mais próximo. Com qual objetivo? De escoar a produção. Entende? Se a gente produzir para exportar, as malhas serão focadas nesse processo de escoamento. Tá? E nós vamos ter nesse período Brasil arquipélagos, ou seja, ilhas de povoamento. Dê uma olhadinha. Século XIX, olha isso. Borracha no norte, tá vendo aí? Cana-de-açúcar no nordeste, pecuária. Perceba, não há uma conexão, não há um diálogo interno. O que nós temos é ilhas de povoamento e ocupação e desenvolvimento econômico. E as malhas, olha só, a estrada de ferro, ligando de um ponto do interior do território até o litoral mais próximo. Está vendo isso? Só para escoar a produção. Para você ter uma noção, as malhas do continente africano hoje são assim. Entende? Tudo bem? Professor, de 1950 em diante, a gente tem uma mudança. A gente continua a exportar os produtos primários, continuamos a receber produtos industrializados, só que as indústrias vêm para cá. Ou seja, as multinacionais e transnacionais se transferem para cá. Aquele processo em que há o esvaziamento de polos industriais na Europa e nos Estados Unidos, porque eles vêm para cá para poder explorar a mão de obra barata. Né? Nesse período, é óbvio que não temos aqui produtos manufaturados mais. Então já tirei ao vivo aqui para você. Temos produtos industrializados somente. Tudo bem para todo mundo? Belezinha? Só corrigindo e voltando. Tá legal? Pessoal, então eles mandam produtos industrializados e as indústrias. Nós vamos continuar exportando os produtos primários que sempre exportamos e vamos exportar os produtos industrializados com as indústrias que vieram de lá. Pegue como exemplo as montadoras de carro, certo? Se você analisar a história de qualquer uma delas, você vai enxergar esse movimento, beleza? Só que ainda nesse período da década de 50, a gente passa a assumir um novo papel na economia global. Entende? Pessoal, que novo papel? Cara, agora a gente exporta produto industrializado. Por mais que o start possa ser em 50, a gente vai ficar com esse processo mais enfatizado a partir da década de 70. Entende? Percebam, o Brasil agora tem uma nova missão. Entende isso? Pessoal, beleza. E como é que vai ficar o sistema de transporte diante desse novo papel assumido pelo Brasil? A gente passa a ser caracterizado pelo rodoviarismo. Então agora que a gente vai investir muito na nossa malha de transporte, o Brasil opta pela opção rodoviária. Entende? Saímos construindo ferrovia. Na verdade, desde a década de 40 a gente sai construindo rodovia no Brasil. É a opção ideal? Você vai chegar à conclusão já já. Olha só. Perceba o seguinte. O modelo rodoviarista. Eu botei para você uma contradição conveniente. Pessoal, por que uma contradição?
Cara, porque países de proporções continentais, tipo Rússia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, China e nós, o ideal é que você tenha ferrovia. Por quê, professor? Porque é mais barato, cara. Tá compreendendo isso? Professor, então peraí, a Rússia tem 81% do seu modal baseado em ferrovia. Canadá, 46%. Olha os dados. Nós, 24%. O que justifica isso? Por isso uma contradição. País de proporção continental, teoricamente, tem que investir em ferrovia. Ou hidrovia, melhor ainda se for hidrovia, porque é mais barato ainda. Certo? Professor, por que nós não optamos? O Brasil é burro. Não pensa assim, não, pelo amor de Deus. Ah, professor, porque é brasileiro, deixa de ser maluco, filho. Tudo tem um sentido. Entende? O Brasil optou pelo modelo rodoviarista, principalmente no período de JK. Beleza? De JK para frente a gente saiu construindo estradas. Por quê, professor? Olha a resposta aqui, ó. Procura aí na setinha, ó. Olha para onde a setinha foi. Isso é um caminhão, cara. Olha aqui a marca do caminhão, amigão. Você tem noção do que é isso, cara? Professor, Mercedes. À medida em que a gente saia construindo estradas, quem vinha construir e vender veículos aqui? As multinacionais. Por isso que é uma contradição você construir num país tão grande tantas rodovias ao invés de ferrovias, mas é conveniente. É conveniente a quem? A quem ganha dinheiro vendendo os veículos. Deu sentido agora? Por que uma contradição conveniente? Se ligou? Tudo bem? Sou lindo. E aí eu botei aqui para você o histórico, tá? Você pode dar pausa e ler com calma. O start, ó, o histórico das rodovias no Brasil. Quando é que a gente começa a investir? 1920, na era Vargas, a gente cria o DNR, certo? Ainda com Vargas, a gente cria aí o Plano Rodoviário Nacional. Depois, JK e militares, a gente sai expandindo para receber as multinacionais do setor, do modelo do setor automobilístico. Beleza? Tudo bem? Quando a gente chega de 85 em diante, a gente continua com o modelo rodoviarista. Só que, sob a lógica neoliberal, a gente vai dar concessões nas nossas estradas. Então você tem aquela ideia, a estrada pública é esburacada, o governo não arruma, o brasileiro paga o bendito IPVA, porém não é convertido em melhorias e blá blá blá. Qual é a solução, na perspectiva neoliberal? Privatizar. Resultado, se você for do Rio a São Paulo hoje, cara, você gasta quase ou mais de R$ 100 só de pedágio. Compreende isso? Rio-São Paulo. De Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, dá aproximadamente R$ 100 de pedágio. Não tem nenhum buraco, professor? Não tem, cara. Mas tem pedágio. E aí fica a questão no ar. Será que o Estado não seria capaz de ofertar uma estrada de qualidade, uma vez que há cobrança do IPVA? E aí você vai pensar aí, vai discutir com seus amigos, tá legal? No total, nós temos mais de 1,5 milhão de quilômetros de rodovias no Brasil pavimentadas. 211 mil, não pavimentadas, 1.300.000. Ou seja, tem muita coisa a ser feita. Certo? Tudo bem? E aí eu botei mais um pouquinho do histórico. A inauguração aí, por exemplo, da Fernão Dias. Olha que doideira. Ele vai ligar Belo Horizonte a São Paulo. Hoje, não sei se você conhece essa rodovia, é um monstro, né? É uma obra maravilhosa, mas ainda assim é uma contradição conveniente. Beleza? Vamos ao modal ferroviário. No geral, você sabe, eu sou ferrovia, a implementação é cara, mas a manutenção e a operação é barata, né? Vai ficar muito caro se você tiver que colocar o dormente de concreto, fica mais caro, mas vai durar muito tempo. Desde que você compre os trilhos, coloque os trilhos de forma correta, né? O Brasil importou muito trilho da China e aí a qualidade do ferro é inferior. E aí a gente acaba não podendo colocar o vagão com a carga máxima. Então tem que ter planejamento, coisa que a gente não está muito habituado a fazer, não é? Atualmente aí, ó, elas absorvem cerca de 20% da carga transportada no Brasil. Muito pouco. Por isso que na greve dos caminhoneiros o país parou, porque a gente depende do modal rodoviário. Se os caminhoneiros pararem, o país para, na hora.
A gente não suporta 10 dias sem os caminhoneiros trabalhando. Por quê? Porque tudo que a gente abastece, 80% do nosso abastecimento vem praticamente das rodovias. Sacou? Para você ter uma ideia de como a gente investiu nas ferrovias, olha aqui, nossa malha em 1910 e 2007. Melhorou o quê? Quase nada. Professor, eu estou vendo aquele perfil divergente ligando o interior do território ao litoral. Sim. Cadê as conexões internas? Não existem. Entende? Só, mas isso seria bom para quem? Cara, para os plantadores de soja do Centro-Oeste. Transportar soja na ferrovia é muito barato. Já parou para pensar nisso? Até para eles seria maravilhoso. Entende isso? Imagina para o restante do país. Modal hidroviário. Tá dando para entender até aqui, cara? Eu espero que sim. Se for necessário, dê uma pausa. Tá legal? Custos variáveis. Não dá para falar que é barato ou caro implementar. Depende. Se você tiver que fazer uma eclusa ou várias eclusas, como no canal do Panamá, vai ficar caro. Entende? Se você tiver que fazer dragagem do porto, vai ficar caro. Porém, o consumo de energia é baixíssimo. A capacidade de carga é maior que nós temos. Então, poxa vida, é algo grandioso. No Brasil, a gente pratica cabotagem, navegando de, né, porto a porto pelo litoral, que vai baratear muito o transporte. Agora, se você der uma olhadinha, a gente já usa algumas hidrovias, principalmente na região norte, porque não tem outra opção, a Transamazônica não colou, certo? Não deu certo a rodovia que ia cortar a floresta amazônica inteira. Então a gente faz muito uso da hidrovia na região norte, na região sul também, usando a bacia do Rio da Prata. E aí vai ser bom para o Mercosul, porque a gente vai baratear o transporte até 40%. Então a gente tem algumas hidrovias importantes no país. Entende? Professor, justifica retilinizar um rio para fazer hidrovia? Não, cara. Aí já é pesado demais, eu tenho que discutir a questão ambiental. Entende? Então cuidado com a ideia de sair retilinizando o rio para fazer hidrovia. Beleza? Aqui algumas rotas marítimas, né, as principais, você vê aí que a gente não faz parte do comércio robusto do planeta, né? Isso vai ser na Europa, na América do Norte, no Japão e na China, tá vendo? A gente fica mais em segundo plano, mas a gente está conectado, né? Aqui os maiores portos do planeta, Roterdã na Holanda, Dubai. Você vê que o Brasil não entra aqui nesse top 1, 2, 3, deve ser top 10. A gente está de fora desses 10 primeiros, né? 11, sei lá. Nem contei isso, cara. Mas só para você ver que a gente está longe. Nosso maior porto é o de Santos. E aqui alguns dados interessantes, cara. Prazo para você transportar na rota marítima aí. Da China para o Brasil, 32 dias. Se você compra no AliExpress, você já sabe isso muito bem, não é? Brasil e Estados Unidos, 23 dias. Brasil e Estados Unidos também tem algumas que vão levar 14 dias. Estados Unidos para cá, 24. Daqui para a Austrália, 33. E aqui, um pouquinho de legislação marítima, sacou? Olha só. Se você tiver a, perdão, 200 milhas marítimas, ainda faz parte do território nacional. Dá papo de 370 quilômetros. Sacou? A partir daí, você já está em águas internacionais. Tudo bem? Chegando no final, perdão, o modal aéreo é o mais caro, óbvio, é o mais rápido, né? Mas não necessariamente o mais produtivo. Se você comparar o trem-bala, por exemplo, eu não falei lá na ferrovia, mas o trem-bala é mais eficaz do que o avião, sacou? Por quê? Porque ele te deixa no centro da cidade, né? Os aeroportos geralmente ficam bem afastados dos grandes centros. Pegue no Rio, por exemplo, o Galeão fica longe, é ou não é? São Paulo fica lá em Guarulhos, Belo Horizonte fica lá em Confins, fica na região metropolitana, nem fica no centro urbano. O trem-bala te deixa no centro urbano. Né? Sem falar que a gente viveu aí o caos aéreo em função do aumento da demanda pelo serviço de transporte aéreo, não acompanhado pelo aumento da infraestrutura do setor aéreo. E aí esse mapa aqui é bacana porque ele vai te mostrar, olha só, fluxos de carga de transporte. Transporte aéreo 2008.
Cara, de carga, não estou falando nem de passageiro. Olha como é que São Paulo exerce a centralidade. Entende? Olha como é que São Paulo concentra a distribuição, o fluxo. Olha como é que São Paulo polariza o país. Sacou? Por fim, cara, comunicações. Esse dado aqui é triste. Então, passamos pelo sistema de transporte. Eu não falei do rodoviário porque não vai levar gente. Mas a gente também transporta usando tudo, tá? Veja como exemplo o gasoduto Brasil-Bolívia. Agora, pensando em comunicação, eu botei inserção tardia e precária. Como assim? O Brasil se inseriu nesse mundo da comunicação de forma tardia e de forma precária. O rádio surgiu no 19, chega aqui em 1923. A TV em cores surgiu em 50, chega aqui em 70. O celular surgiu em 47, chega aqui em 90. A internet surgiu em 69, chega aqui em 88. A grande questão é, há uma diferença entre chegar no Brasil e se popularizar. Entende? Pô, o rádio vai se popularizar só depois de 30. A TV em cores vai se popularizar só na década de 90, irmão. Então, se você tem aí seus 17 anos, se o seu responsável tem lá para os seus 35, 40 anos, ele vai se lembrar da TV preto e branco. Olha que bizarro. Celular chega aqui em 90, mas só se populariza depois de 2005, cara. Você tem noção do que é isso? Se o responsável fez ensino médio sem celular e estava tudo bem? Bizarro, né? E por fim, a internet, que chega aqui em 88, se populariza depois de 2010. E com um detalhe, né? A gente pode abrir uma aula só para discutir o uso da internet, porque a galera vai colher informação em Facebook, em WhatsApp. Tem noção do que é isso? Ou seja, ela é popular, mas ela popularizou-se pro entretenimento. E agora, em tempo de educação remota, a gente está vendo que nem todo mundo tem acesso a pacote de dados capaz de ver esse vídeo aqui, que já está em 17 minutos, por exemplo. Ou seja, há muito a ser feito. Pessoal, então o Brasil não faz parte desse... Faz, cara. Só que tal como o Brasil é, de forma precária e de forma extremamente desigual. Eu espero que tenha dado para você compreender. A gente encerra nesse slide. Foi um prazer. Eu tentei falar muito rápido. Eu não estou fazendo exercício, galera, para ficar menos longo, sacou? Mas eu espero que você tenha entendido. E qualquer coisa, deixe os comentários aí. Tamo junto, forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.